PVC, é um Palmeiras que vai fazer uma marcação individual. Ontem você até mostrou pra gente quem vai com quem vai com quem. Ah, prancheta. Ah, a gente consegue colocar a prancheta já, então? Se tiver. Peço licença para os meninos um minutinho. Se tiver, senão a gente procura depois depois. Não tem Não, problema. eles vão colocar. Meninos, ontem o PPC falou, ai, vocês dão licença, vocês ficam aí. Vocês não saem. Vocês não respiram, aí. se mexe, eu quero estátua. Vocês não saem daí, meninos, que eu preciso de vocês hoje, até o fim desse programa. Eles já vão me avisar, PPC, tranquilo. um minutinho. É assim, não é uma marcação individual tipo a Itália de 70. Vou tentar explicar isso. Como é que foi o gol do Carlos Alberto, na final de 70? A Itália marcava homem a homem. Homem a homem significava que o Facchetti era o marcador do Jairzinho. O Jairzinho era o ponta direita. Quando o Jairzinho saía para a ponta esquerda, o Facchetti vinha junto com ele. Quando o Jairzinho ganhou do Facchetti, rolou para o Pelé dominou e rolou para o lado direito, onde devia estar o Jairzinho, quem não estava lá? O Facchetti. O Facchetti estava com o Jairzinho do outro lado. O Carlos Alberto entrou e pimba, gol do Brasil. Não é esse tipo de marcação que existe hoje. O que existe hoje é um tipo de perseguição individual, que talvez não seja nem a exatidão do que os técnicos vão dizer, mas assim, isso aumentou muito no futebol A gente viu europeu. no Mundial de Clubes também. Muito. Flamengo e Bayern. O que é que o Bayern fazia? Tiros de meta do Flamengo. Subia todo mundo. E marcava Até o Harry Kane lá na frente. Até o Harry Kane lá na frente, sem sobra. O problema de não ter sobra é que se sair um passe certo, Ferrou. quebra. Quebra porque não tem sobra. Tem ninguém para chegar na cobertura. É o gol do Arrascaeta contra o Palmeiras no Maracanã. Pois é, eu ia citar esse jogo, porque se enfrentaram recentemente, um 3-2. O Palmeiras começou bem com essa estratégia, mas numa escapada que começa justamente pelo Rossi, pelo goleiro, o Flamengo vai lá e faz um gol. Então, tem um risco de fazer isso. E tem uma chance de o Abel mexer e criar uma surpresa que pode ser invisível para a maior parte das pessoas que não estão prestando atenção nessa parte tática. Pode ser que ele faça sobra. E aí ele deixe, por exemplo, o Léo Pereira jogar. Porque o Léo Pereira tem um passe muito menos qualificado do que o Danilo. E quando você prestar atenção, o Flaco vem marcar o Pulgar e o Veiga, se for o Veiga, vem marcar o Jorginho e não o contrário, e você construir um sistema de marcação que lá atrás sobra o Murilo, por exemplo. É muito possível que aconteça isso. Mas se tiver Léo Ortiz, aí são dois zagueiros construindo. Mas se você deixar um dos dois zagueiros para construir, o livre nunca vai ser o Léo Ortiz. Você nunca vai deixar o Léo Ortiz jogar. Cara, eu lembro de um jogo que eu tenho um orgulho de ter comentado, gigantesco, que foi a final da Liga Europa 2017, Manchester United e Ajax, que começou o jogo, eu falei, o Mourinho deixou o Davinson Sanches jogar solto. E o Davinson Sanches errou 17 passes. Caramba. Porque ele marcou um para um e falou, esse aí a natureza marca. E o Davinson Sanches errou 17 Como é que é? passes. A natureza marca? Se não jogava jogando bola na rua, a gente falava assim, esse aí a natureza marca. O Davinson, você não falava isso, Latifi, o Mussetti? Você acha que os dois têm idade pra isso, PVC? Olha a cara do Latifi de geração Z. Quem falava isso? Quem falava isso jogando bola? Quem falava Nunca nem jogou bola na rua? Olha lá, Mussetti. Ô, Lu, eu falei isso semana passada. Olha lá. Acho que eu tô ficando mais experiente. Falei semana passada, montando o time 10 minutos ou 2 gols, sabe? Tem um lá no nosso futebol de terça que é um pouquinho mais prejudicado. Eu cheguei, fechei a roda e falei, deixa lá que a natureza marca. Olha lá, então, tô falando pra Pode você. ser que eu esteja fora do rolê da várzea de rua, então. É claro que o Léo Pereira não é a natureza marca, eu estou exagerando. Estou dizendo o seguinte, essa lembrança do Davinson Sanches, o Mourinho deixou todo mundo marcado, menos o Davinson Sanches. O Davinson Sanches errou 17 passes naquele jogo. O Léo Pereira não vai errar 17 passes. Ele vai construir, vai ser um risco deixar ele solto. Mas você pode deixar ele mais solto do que o Léo Ortiz, se você precisar de um zagueiro de sobra, que vai ser o Murilo. É possível que aconteça isso. E essa pode ser uma surpresa meio invisível. Você vai apresentar isso na prancheta? Porque tá Mais pronta. ou menos. Não, vamos Mais lá. ou menos? É. Então pode, não, se não é isso, pode terminar. Vamos lá, PVC. não. Vamos lá. Olha só. Meninos, licencinha, tá? Rapidinho. Só um Fiquem segundo. por aí. Nessa lógica aqui, o Flamengo tem movimentação. Esse é o Flamengo, tá? Então, assim, vamos pensar que seja esse time. Bom, vai entrando. Tá vendo que tá entrando o time do Palmeiras marcando?
Entrou o Vitor Roque com o Léo Ortiz, o Flaco com o Léo Pereira, o Alan com o Alexandro, o Veiga com o Pulgar, o Andrés Pereira com o Jorginho, o Fux com o Arrascaeta, Piquerez com o Varela, o Murilo com o Luiz Araújo, Gustavo Gomes com o Bruno Henrique, Kelvin com o Carrascal. Aí você marcou individual. Aqui não tem sobra. Quem que tá com a Arrascaeta? Bruno Fux. O Fux. O Fux com o Arrascaeta. É difícil Confia? isso. Confio hoje mais que o Aníbal. O Aníbal tá errando tudo. Mas ele pode inverter. Ele pode puxar o Bruno Fux com o Bruno Henrique. O Gustavo Gomes é mais rápido. O Gustavo Gomes é o zagueiro mais rápido dos três. Então, alguém vai ter que subir para marcar o Arrascaeta. O que eu tô falando que pode ser a surpresa é, ele pode deixar um na sobra, que vai ser o Murilo. Ele sobe o Gustavo, ele deixa o Murilo com o Gustavo Gomes com o Bruno Henrique, deixa o Piquerez com o Luiz Araújo, puxa por exemplo, o Vitor Roque com o Varela e deixa o Piquerez com o Luiz Araújo. E aí, talvez seja o contrário até, o Piquerez com o Luiz Araújo e o Murilo venha pegar o Varela, que o Murilo não pode sair até a lateral, porque o Varela é quem dá largura para o campo. Por isso que eu estou imaginando a marcação desse tipo, individualizada. Mas ele pode fazer o Murilo ser sobra. Só que alguém vai sobrar aqui. Então. Né? Se é sobra dele, sobra do outro também, né? São 10 contra 10 e 2 goleiros. O número é igual. Que é o que eu estou dizendo. O que aconteceu no Palmeiras e Flamengo, no Flamengo e Palmeiras no Maracanã? Ele fez isto. Não exatamente igual, porque o Fux foi zagueiro e marcou o Pedro. Mas ele fez exatamente isso. E a bola saiu do Rossi limpinha. Batendo a Arrascaeta com o Pedro Arrascaeta saiu na cara do gol. E aí a importância do goleiro que constrói, que participa do jogo, né? Porque se tá todo mundo marcado, ele não tá marcado. E aí é o jogo do Flamengo e Bayern. Porque o Bayern subiu desse jeito a marcação e o Flamengo errou. O Flamengo não conseguiu ter contra o Bayern o passe do Rossi que quebrou linha. Então bateu na frente e voltou. Por exemplo, o Bayern fez, na minha visão, os 4 gols do 4-2 em jogadas de recuperação de bola no ataque. Ah, mas foi um de bola parada no escanteio. Mas como é que nasceu o escanteio? E aí, PVC, o que muda com a presença do Bruno Henrique no lugar do Pedro para escapar disso aqui, dessa marcação? Eu acho que tem vantagens e desvantagens. O Pedro é o jogador que abre o braço, segura o zagueiro, prende, sustenta, o time chega, ele domina, toca, não está mais comigo. O Bruno Henrique tem outra vantagem. O Bruno Henrique é muito veloz. Ele não tem a mesma capacidade de abrir o braço, sustentar que o Pedro tem, mas ele tem a velocidade e aí um abraço. Jogou na frente, um abraço. Então pode ser até uma boa, né? O Bruno Henrique foi um dos fatores da mudança de posição do Gustavo Gomes da esquerda para a direita na final de 21. Que o Abel treinou desde o jogo contra o Inter 40 dias antes. Por quê? Porque no jogo do primeiro turno, no Brasileiro de 2021, o Bruno Henrique ganha em velocidade do Luan e faz o cruzamento, o Gustavo Gomes chega para a cobertura, mas já tinha passado, saiu o gol do Pedro. E aí o que ele falou? O que o Abel pensou? Gustavo Gomes do lado direito marca o Bruno Henrique melhor. Por quê? Porque é mais veloz. É muito ingrediente. É muito legal, gente. Eu fico muito animada. Eu fico muito empolgada. E olha que eu nem torço para os dois times, mas é tanta coisinha, tanto detalhe, tanta estratégia. Ai, amanhã promete. Volta os meninos pra cá, que esse joguinho aqui me deixou animada. Os meninos. Meu Deus, os meninos. Volta os meninos pra cá. Em mineirês, os meninos. Volta os trem pra cá. Tira o trem da prancheta, volta os meninos pra cá. Ô, Mussete, é muito detalhe. E isso aqui pode ser que numa falha tudo ruiu pros dois lados, né? Um jogo como esse é isso, às vezes é o detalhe, você armou toda a estratégia, você treinou todo mundo, você pensou quando poupa, quando não poupa no Campeonato Brasileiro, você armou aquele negócio todo na cabeça, chega no jogo, é um detalhe, é uma falha, é um passe errado. O que entra mais em jogo, assim? É essa preparação que é fundamental ou é concentração, é estado anímico? O que conta mais? Cara, tudo isso conta muito, mas eu acho que é mais concentração. Os fatores táticos são muito importantes, podem surpreender, mas são técnicos capazes de olhar uma surpresa e corrigir, chamar num tempo técnico, numa pausa, no intervalo. Esse tipo de coisa tática é muito da hora, eu fico muito feliz de acompanhar, fico ansioso que nem a Lu, mas eu acho que isso você pode resolver durante o jogo. Você não consegue resolver se seu time estiver desconcentrado, e é um jogo único. Então, o Palmeiras contra a LDU errou tudo. O Abel admite que a preparação foi mal feita, tem o caso do Veiga e tudo mais. Mas tinha o jogo da volta, que era improvável, e o Palmeiras
conseguiu fazer uma partida contrária. Errou tudo e depois acertou tudo e se classificou. Não tem mais volta. Então pode ser uma bola parada que você perde na disputa, pode ser um chute desviado, pode ser uma expulsão. Tem muitos fatores envolvidos. As equipes precisam se preparar, ter as variações, tentar surpreender, mas chega na hora H, o jogo único tem todos esses fatores que não se dá para prever. Então acho que vai ser uma partida, no mínimo, muito competitiva. E eu espero que seja aberta. Eu tô com essa expectativa de um jogão que nem foi do último Campeonato Brasileiro. E essa imprevisibilidade do futebol é bonita demais, né? É legal demais, é legal de acompanhar. Ô, Brás, me sopraram aqui no ouvido que eu tenho que te liberar. Tem mais um treino hoje, é isso? Não, é a coletiva do Felipe Luiz, né? O Palmeiras treina também, né? Treina na parte da tarde. E vai ter a coletiva do Abel, que é agora mais cedo, 5 horas aí de Brasília. E depois a do Felipe Luiz às 7h30 de Brasília. Então tem que correr para lá, porque é no estádio da final e ele fica mais ou menos 50 minutos daqui. Ele é mais afastado, numa área mais desértica. 1h50. Para lá que ainda tem muita coisa para fazer. Fora o trânsito e as buzinas. Ainda vai encarar esse trânsito e as buzinas todas, né? Você vai para o Abel também, Latifi? Não vai chegar. Então, por isso que o Brás, hoje ele vai dar uma ajuda no verde, porque como a gente não vai conseguir fazer os dois, ele vai ajudar no Abel e aí eu vou pro treino. A gente vai se dividir, por isso que ele vai ter que sair mais cedo hoje. E o treino é mais perto. O treino é no Alianza Lima, é mais perto daqui de onde a gente está. Só que do Alianza Lima para a coletiva é um chão, então quem for tentar fazer os dois talvez perca o Abel, entendeu? Então a gente tem que montar uma logística. A gente tem estratégia dos técnicos e dos dois também, da cobertura também, vocês estão pensando o quê? É bom estar lá, ver a história acontecer, é bom, mas dá um trabalhão danado, é muito sacrifício. PVC e Mussete sabem bem disso. Ô, Brás, fazer uma última pergunta para você. A gente está fazendo aqui da chave do jogo, né? Sei que você tem que sair tão rapidinho, mas na cabeça do Felipe... É difícil saber o que passa na cabeça do Felipe Luiz, né? Adoraria. Mas o Flamengo... Tem alguém que é chave nesse jogo aí? É a Arrascaeta, que é um jogador super decisivo, faz uma grande temporada. É um Jorginho ali naquele meio de campo, que é o motorzinho do time. Tem alguém ali que fala, o jogo passa por aqui? Você falou bons nomes, que é mais ou menos por aí mesmo, mas eu falo mais o Arrascaeta, assim, né? Pelo ano mágico, né, que ele está vivendo, o melhor ano dele com a camisa do Flamengo, líder em participações em gols, artilheiro da equipe na temporada, vive um ano fantástico, fazendo golaços, né? Uma fase artilheira. É um cara que, em segundos ali, ele pode achar um passe. E o Bruno Henrique é um cara decisivo, né? Eu trouxe aqui a estatística negativa dele com o Palmeiras, ainda não fez gol em cima do Palmeiras jogando pelo Flamengo, mas é um cara que costuma fazer gol em decisões, né? E vem de uma fase muito boa, né? Os últimos 6 jogos, 6 gols. Eu apostaria num desses dois caras. Eu acho que, assim, o título do Flamengo vai passar muito por uma boa tarde do Arrascaeta. Se o Arrascaeta estiver inspirado, a chance do Flamengo ser campeão aumenta bastante, né? Então, e eu tenho certeza que o Abel sabe disso, né? E vai tentar neutralizá-lo, né? Mas eu apostaria no Arrasca, né? Como a torcida do Flamengo chama carinhosamente lá. E os milhões de torcedores do Flamengo com essa expectativa. Que é um livro de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. Isso aí. Brás, meu amigo, boa cobertura para você, viu? Não nos falaremos até amanhã, então ótima final, uma grande cobertura, que seja um grande jogo e a gente vai acompanhando tudo aqui no All Sport. Não sei se segunda vocês vão estar com a gente. Quando vocês voltam, aliás? Segunda noite. Então talvez a gente ainda peça um favorzinho ali na segunda-feira, dia de folga, mas tá bom. Beijo, querido, bom trabalho. Vamos rolar mais com beijo, você. gente. Tchau, tchau. Ô, Latifi, você pode cair nos minutinhos? Me conte aqui, a prioridade, Latifi até assumiu. Se a gente tirou o Latifi, gente, eu não despedi do Latifi, coitado. Volta, Latifi. Não, o Mussete tá aqui, muito elegante, lá ocupando todo o nosso telão. Abre aí pra gente ver o Mussete. Aí, ó, muito bem, a gente adora, mas eu queria o Latifi mais um pouquinho, daqui a pouco ele volta. O bigode ele aí. Latifi, quanto tempo tenho ainda com você, hein? O bigode do Latifi tem mais produto. Tem. Não, Lu, por enquanto estamos tranquilos. Vai tocando aí que eu tô ajudando daqui. Perfeito. Então, nossa, agora ele se ferrou, hein? Agora ele vai até às 5 da tarde aqui comigo, não vai ter treino, não vai ter Abel, vai ter nada.
PVC, pergunta que eu fiz para o Brás sobre o Flamengo, mas vale para os dois, né? E não necessariamente quem vai ser o cara ou o jogador decisivo, mas o jogo passa por onde? Pelo meio campo. Passa muito pelo meio campo e por isso que é uma discussão sobre Carrascal joga ou não joga, joga Veiga ou joga Maurício, ou joga Aníbal ou joga Bruno Fux ou joga Emi Martínez, porque se joga o Carrascal, o Flamengo tem mais um homem de meio. Ele tem menos largura para o campo, mas ele tem mais um homem de meio, então ele tem mais controle da posse de bola, que é a lógica do jogo do Flamengo. A lógica do jogo do Flamengo é a posse de bola, e a agressividade e a movimentação. A lógica do jogo do Palmeiras é a pressão, é o pressing, é a recuperação de bola no ataque. São dois estilos diferentes. A lógica do jogo do Flamengo é a marcação por zona. A lógica do jogo do Palmeiras é a marcação por zona, mas com perseguições individuais longas. Então, são estilos que são distintos. E isso vai passar por conseguir compor o meio. E o entendimento se o Abel vai tentar saber se ele vai compor mais o meio, porque ele vai achar que o Felipe Luiz vai compor mais o meio com o Carrascal. Se ele entender que ele vai com Everton Cebolinha na direita e Luiz Araújo na esquerda, e o Carrascal fica no banco, ele pode ter um homem a menos de meio. Mesmo que pareça de vez em quando que sejam só 2 de meio, né? Porque você tem Alan, que pode ser 8, como o Latifi disse, Fux, Andréas. E o quarto homem de meio é o Flaco, que não é meio. Ele é atacante, ele corre para frente. Então você pode perder o meio-campo. E se você perder o meio-campo, a chance de você perder o jogo é gigante. Por isso que eu acho que o Abel não vai colocar o Ramon Sosa. Que vinha jogando razoavelmente bem. Mas se ele abre o Sosa na direita e o Alan na direita e o Sosa na esquerda, ele despovoa a parte central. E aí o Flamengo controla com o Jorginho, com o Pulgar, com o Carrascal e com o De Arrascaeta. Aí controlou o jogo, a chance de perder, do Flamengo ganhar, é muito grande. E o mesmo vale para o Flamengo. O Flamengo também está pensando, o que vai acontecer? O Maurício vai jogar, ele pode ser um meia, o Maurício é atacante, o Maurício tem uma característica mais ofensiva do que o Veiga, que é o que pode explicar o Veiga. O Veiga está maravilhosamente bem? Não. Mas o Veiga é o único cara do meio campo do Palmeiras hoje, até porque o Andrés Pereira não está jogando bem. O Andrés Pereira começou jogando bem e não está jogando bem. O Veiga é o cara único que muda o ritmo. O Palmeiras acelera, rouba a bola, rouba e acelera. Acelera e rouba. E o Veiga para e fala, agora calma. Como o Arrascaeta sabe fazer, embora o Arrascaeta acelere muitas vezes.